internet e boa noite a todos que estão no plenário. Solicita a primeira secretária para que faça a verificação do quórum nominal para darmos início à presente sessão ordinária. Abraão Guilherme Ender. Presente. Alan Giovanni Testoni. Presente. Daniel Neckel. Presente. Eduardo Felipe dos Santos. Presente. Felipe de Oliveira Santos. Presente. Gabriel Eduardo Preiliper. Ausente. Jefferson da Boite. Presente. Lígia Cristiane Grabner. Presente. Tatiane da Silva, presente. Quórum regimental com a presença de 8 vereadores. Por haver quórum regimental e sobre a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão ordinária. Solicita a primeira secretária fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 20ª sessão ordinária do segundo exercício da 11ª legislatura, em 22 de junho de 2026. Aos 22 dias do mês de junho de 2026, às 18h30, na Avenida 25 de Julho, número 850, Centro, a Câmara de Vereadores de Agrolândia esteve reunida em sua 20ª sessão ordinária. O presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a verificação do quórum para dar início à presente sessão. Feita a verificação nominal, obteve-se quórum regimental com a presença de 9 vereadores. Abraão Guilherme Ender, Alan Giovanni Testoni, Daniel Neckel, Eduardo Felipe dos Santos, Felipe de Oliveira Santos, Gabriel Eduardo Preiliper, Jefferson da Boite, Lígia Cristiane Grabner e Tatiane da Silva. Por haver quórum regimental, o presidente declarou aberta a presente sessão ordinária. Em seguida, o presidente solicitou ao segundo secretário para proceder à leitura da ata da sessão anterior, no qual, depois de lida e submetida ao plenário, foi aprovada sem restrição. No grande expediente, a primeira secretária fez a leitura e despacho do expediente. Em seguida, o presidente declarou aberta a palavra livre e solicitou ao segundo secretário que verificasse se havia alguém inscrito. Havendo uma pessoa inscrita, Poliana Kalinka Viu, com o assunto Convite e Inauguração CI Pica-Pau Amarelo. O presidente deu início à ordem do dia e colocou em segunda votação o projeto de lei número 021, de 3 de junho de 2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à baixa patrimonial e à alienação de bens móveis inservíveis mediante leilão público, aprovado por unanimidade. E deram entrada o projeto de lei complementar número 005, de 16 de junho de 2026. Altera a lei complementar número 02, de 27 de agosto de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico e estatuto dos servidores públicos do município, das autarquias e fundações municipais. E o projeto de lei número 022, de 16 de junho de 2026, altera a lei número 3.190, de 8 de abril de 2026, que dispõe sobre a regularização das cessões de uso de imóveis residenciais públicos concedidas no âmbito de Programa Habitacional Municipal e da outras providências. Os projetos foram encaminhados para as comissões competentes concluírem seus pareceres. Nada mais constando, o presidente encerrou a ordem do dia e declarou aberta a palavra livre para as explicações pessoais, na qual os vereadores fizeram seus agradecimentos e comentários finais às tramitações. Estes pronunciamentos foram gravados na íntegra, que também consta como sistema oficial de arquivamento da Câmara Municipal, conforme Resolução 004/2007. Por fim, o presidente convocou uma sessão ordinária para o dia 6 de julho, às 18h30, no local de costume. Dessa forma, para constar, solicitou ao secretário designado para que lavrasse a presente ata, a qual será lida e apreciada na próxima sessão. E assim declarou encerrada a presente sessão ordinária. Plenário vereador Emil Jensen, 22 de junho de 2026. A ata está em apreciação.
Ninguém se manifestando, está em votação. A ata está aprovada. A primeira secretária fará a leitura e despacho do expediente. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Agrolândia. Indicação número 013/2026. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 149 do Regimento Interno, a presente indicação, a ser encaminhada ao senhor prefeito por meio da secretaria competente. Providencie com a máxima urgência a retirada e destinação adequada dos entulhos provenientes da obra em execução no prédio da Prefeitura Municipal, atualmente depositados na área localizada aos fundos da Prefeitura, às margens do rio. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo prevenir danos ambientais e evitar que os entulhos provenientes da obra realizada no prédio da Prefeitura sejam arrastados para o leito do rio em caso de cheias. A solicitação reveste-se de caráter urgente, uma vez que o município atravessa um período de chuvas intensas, aumentando significativamente o risco de elevação do nível do rio. Caso ocorra uma nova cheia, os entulhos poderão ser carregados pelas águas, causando poluição, assoreamento e obstrução do curso d'água, além de gerar prejuízos ambientais e comprometer a segurança das áreas atingidas. Diante do exposto, solicita-se o atendimento dessa indicação em caráter de urgência. Termos em que pede deferimento, plenário vereador Emil Jensen, Agrolândia, 2 de julho de 2026, Tatiane da Silva, vereadora autora. Neste momento, declaro aberta a palavra livre e solicita a primeira secretária que verifique se tem alguém inscrito. Não há ninguém inscrito, senhor presidente. Obrigado, primeira secretária. No momento da presidência, eu gostaria de fazer aí um relato sobre o balanço do primeiro semestre, onde essa casa, juntamente com os vereadores, tiveram bastante trabalho. E agradecer também a mesa diretora que ajudou com algumas opiniões aí, onde a gente conseguiu, então, colocar aí, enfim, o home office, né, dos nossos servidores. Tivemos uma mudança na ouvidoria, foi ajustado o horário dos servidores, foi feita a contratação do sistema IPM, que é um sistema que vai interligar com a prefeitura, agilizando toda essa parte documental, tanto da prefeitura para a Câmara, quanto da Câmara para a prefeitura. Tivemos aí a homenagem para o Dia das Mães, Dia da Mulher, né, sendo aí no Dia das Mulheres uma palestra gratuita com a Simone Defrem. Foi feita a portaria com essa antecipação de 30 minutos no horário normal da sessão, para que a gente consiga ter a população mais engajada no nosso trabalho, né, até porque nós estamos aí em período de inverno, e foi criado também o canal do YouTube na Câmara, onde nós temos aí armazenado todos os vídeos das sessões, tá? Então, nós estamos aí na 16ª legislatura, e nesses 6 primeiros meses, né, os vereadores contribuíram aí para 20 sessões ordinárias e 3 sessões extraordinárias, sendo que passou, né, por nós 12 indicações, 17 requerimentos, 4 moções, apelo, aplauso e apoio, 7 projetos de lei CV, 22 projetos de lei ordinária do Poder Executivo, 5 projetos de lei complementar do Poder Executivo, 1 decreto legislativo, 18 portarias, e é importante ressaltar o quanto a Câmara está sendo utilizado pela nossa população. Né, nesses 6 primeiros meses, aí a gente teve 18 pessoas que utilizaram a tribuna e o plenário foi usado 14 vezes. Então, só deixar bastante claro que a Câmara não é usada só na segunda-feira, né, ela é usada pelas pessoas, porque, querendo ou não, é o melhor espaço e ela está aqui para ser servida aí, né, para a nossa população. E aí, no segundo semestre, a gente também, né, vai estar tendo algumas ações em parceria com os vereadores, com a mesa e com os funcionários da casa,
né, para algumas melhorias que estão em vista. Nada mais consta no momento da presidência e verificada a maioria absoluta de vereadores, damos início à ordem do dia. A primeira secretária fará a leitura dos projetos em pauta. Projeto de Lei Complementar número 005, de 16 de junho de 2026. Altera a Lei Complementar número 02, de 27 de agosto de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico e estatuto dos servidores públicos do município, das autarquias e fundações municipais. O Prefeito Municipal de Agrolândia, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, submete à apreciação da Câmara de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. O artigo 123 da Lei Complementar número 02, de 27 de agosto de 1990, passa a vigorar com a seguinte alteração. Artigo 123, parágrafo 5º. Será permitida a conversão de 1/3 das férias em dinheiro, mediante requerimento do servidor, a qualquer tempo durante o período concessivo, vedada qualquer outra hipótese de conversão em dinheiro. Nova redação. Artigo 2º. Acrescenta o parágrafo 2º ao artigo 127 da Lei Complementar número 02, de 27 de agosto de 1990, e o seu parágrafo único passa a vigorar remunerado para o parágrafo 1º, permanecendo inalterado o seu conteúdo. Artigo 127, parágrafo 1º, parágrafo 2º. O pagamento da remuneração que corresponde ao período de férias ocorrerá da seguinte maneira. Primeiro, o adicional de férias, 1/3, deverá ser pago 2 dias antes do início do gozo das férias, sendo, em caso de fracionamento, proporcional ao período gozado. Inciso 2º. A remuneração corresponde ao período de férias gozadas, será paga na folha da competência mensal subsequente ao gozo, nos prazos regulares de processamento da folha de pagamento. Inciso 3º. Ressalvado o disposto no inciso 2º deste parágrafo, o servidor poderá requerer o adiantamento da remuneração correspondente ao período de férias, com uma antecedência mínima de 30 dias do início do gozo, hipótese em que o pagamento será realizado juntamente com o adicional de férias previsto no inciso 1º, sendo o respectivo valor compensado na folha de pagamento subsequente ao gozo. Nova redação. Artigo 3º. As alterações realizadas por essa lei complementar não se aplicam aos períodos de férias cujo gozo já tenha sido iniciado antes da data da sua publicação. Artigo 4º. Essa lei complementar entra em vigor na data da sua publicação. Agrolândia, 16 de junho de 2026. Jean Franco Cristiano Mor, Prefeito Municipal. Coloco o projeto de lei complementar número 005, de 16 de junho de 2026, em discussão em primeira votação. Favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Senhor presidente, eu peço vistas desse projeto para o melhor esclarecimento, que a gente possa votá-lo numa próxima semana. Senhor presidente, acompanho o pedido de vistas do vereador Abrão. Quando fui incumbido de fazer a relatoria desse projeto de lei, nós nos deparamos aí com duas, por assim dizer, afronta à Constituição. No parágrafo 2º, o inciso 2º, inciso 2, ele diz que as férias vão ser pagas somente depois de gozadas, competência mensual subsequente ao gozo. Para arrematar isso, também lá no inciso 3º, também diz que depende do funcionário público pedir as férias 30 dias antes, e mesmo assim, no final da redação, diz que será compensado na folha de pagamento subsequente ao gozo. Então, de forma que as férias, ela é um direito
do trabalhador, quer seja seletista, quer seja funcionário público, e ele precisa desse dinheiro para receber suas férias. Então, por isso, esse pedido de vistas, para ver se a gente adequa esse projeto, para não prejudicar o trabalhador, tendo que receber férias só depois de 30 dias. Então, o projeto complementar ele fica suspenso, né, sendo pedido vistas aí pelo vereador Abrão e vereador Felipe, né, para uma melhor análise, né, do conteúdo do projeto. Projeto de Lei número 022, de 16 de junho de 2026. Altera a Lei número 3.190, de 8 de abril de 2026, que dispõe sobre a regularização das cessões de uso de imóveis residenciais públicos concedidos no âmbito do Programa Habitacional Municipal e da outras providências. O Prefeito Municipal de Agrolândia, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, submete à apreciação da Câmara de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica acrescido o artigo 8º-A, a Lei número 3.190, de 8 de abril de 2026, com a seguinte redação. Artigo 8º-A. Aos beneficiários desta lei, cujo cumprimento dos requisitos legais tenha sido reconhecido administrativamente, fica autorizada a formalização direta da escritura pública de doação definitiva dos respectivos imóveis, independentemente da prévia lavratura ou do registro da cessão de uso ou da concessão do direito real de uso, CDRU, para o devido registro imobiliário, nova redação. Artigo 2º. O anexo único da Lei nº 3.190, de 8 de abril de 2026, passa a vigorar com a redação constante do anexo único desta lei. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Agrolândia, 16 de junho de 2026. Jean Franco Cristiano Mor, Prefeito Municipal. Coloco o projeto de lei número 022, de 16 de junho de 2026 em discussão, em primeira votação. Favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de entrada. Projeto de Lei Complementar número 006, de 24 de junho de 2026. Altera o anexo 1º da Lei Complementar número 265, de 18 de novembro de 2024, para adequar os requisitos de ingresso e as atribuições do cargo de provimento efetivo do motorista 4 às disposições da Lei Federal número 15.250, de 3 de novembro de 2025 e da outras providências. Encaminho o projeto de lei complementar número 006, de 24 de junho de 2026, para que as comissões competentes concluam seus pareceres. Declaro aberta a palavra para as explicações pessoais, começando pelo vereador Felipe. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento os demais pares aqui da casa, nobres vereadores, cumprimento nossos servidores que estão aqui também presentes, cumprimento as pessoas que também estão aqui no plenário nos assistindo, e você que nos assiste online, que está de sua casa assistindo a nossa sessão, cumprimento também. Antes de mais nada, senhor presidente, quero deixar aqui o meu protesto contra a reportagem que foi feita por parte de um órgão oficial da Prefeitura, quando tratou de uma reunião ali feita com os vereadores para tratar do assunto do asilo que nós temos na cidade. O ofício encaminhado para esta casa, um ofício perfeito, convidando os vereadores para participar de uma reunião com o prefeito. Super válido, normal. Mas a reportagem divulgou como o prefeito intimou os vereadores, convocou os vereadores para uma reunião. Prefeito não convoca vereador, prefeito convida. Então, eu só chamo a atenção para o assessor de imprensa da prefeitura, que antes de divulgar qualquer asneira, nesse sentido que isso é uma asneira, um prefeito convocar vereadores, não existe isso,
Então, ele que veja mais e que eu sei, ele é formado, ele é um técnico na área e ele não pode cometer um abuso desse tamanho, uma afronta a esta Casa Legislativa. Então, eu deixo aqui a minha indignação quanto à matéria. Gostaria também, senhor presidente, de falar a respeito de um caso muito sério que está atingindo o nosso município, que está atingindo diretamente a nossa população, uma falha da administração sem precedentes. Sem precedentes. Digo sem precedentes porque, em 2024, foi feita uma reclamação no Ministério Público por parte do menino Vitor Hugo, filho do tio Dola da Serra, a respeito de uma tubulação que teria que ser feita na entrada do Rio Novo. E a mudança também de uma rede elétrica que tinha que passar por outro lado da estrada. Muito bem, esse processo foi adiante, não foi dada uma resposta à época. Como não foi dada uma resposta, isso virou uma ação civil pública. E por que eu estou falando deste processo? Porque é um processo transparente, de conhecimento público. A ação civil, quando diz pública, ela é pública, é de conhecimento de todos. Então, eu tenho esse conhecimento e qualquer um pode ter acesso a esse processo. Neste processo, foi firmado um acordo de que em 180 dias iria ser realizada a dita obra, mudar os postes de um lado e fazer a rede de esgoto, que é dever do município, porque ali é um perímetro urbano, sob pena de multa diária de R$5.000. O que ocorre? Findou-se o prazo no mês 10, a obra não foi feita, foi pedido explicações, o Ministério Público solicitou do município explicações a respeito e deu um prazo de 10 dias e levou uma banana do município porque não foi dada a resposta dentro do prazo. Moral da história, que esta falta de resposta dentro do prazo gerou uma execução de sentença. Uma execução de sentença que hoje está nos cofres do município, já ultrapassando 1.200.000 de multa. O processo que fez a execução de sentença está tramitando em segredo de justiça. Então, quanto a esse, eu não vou me manifestar, a não ser para dizer que um processo só tramita em segredo de justiça quando tem confisco de bens ou confisco de finanças. E não tenho dúvida de que, não cumprida estas formalidades, talvez num prazo curtíssimo, o município vai sofrer uma constrição nas contas bancárias do município acima de R$1.200.000. Então, isso é gravíssimo, é de uma gravidade enorme, jamais vista, e por falta de uma resposta do município dentro do prazo legal. Tem lá, então, agora tramitando uma ação de execução de sentença, onde se está executando a multa que foi ajustada de R$5.000 por dia. Nós estamos falando de 200 e poucos dias a R$5.000, que ultrapassa facilmente R$1.200.000. Então, levo isso ao conhecimento, senhores vereadores, porque nós estamos tendo problemas com finanças no município, e isso é um erro que não se pode cometer. Não se pode cometer. Então, para vocês terem conhecimento, os nobres vereadores, de que o município é passível de tomar uma constrição judicial nas suas contas bancárias e, quiçá, no próximo mês ter pagamento para pagar a folha. Então, isso é muito grave. Os esclarecimentos, volto a dizer, é uma ação civil pública. Aquele de vocês que quiser o número do processo, eu passo para vocês, da ação civil pública, que transitou em julgado, e foi instaurado, então, a execução de sentença, essa sim agora com sigilo, tem total sigilo da justiça. Por quê? Porque vai envolver, se houver uma constrição judicial, números de conta bancária do município, aquela coisa toda. Né? Então, deixo aqui o meu relato, novamente, a minha indignação contra esta administração, a falta de seriedade, a falta de planejamento, o descaso com o dinheiro público. Então, deixo aqui essa indignação e deixo o número, então, do processo, aqueles que quiserem pegar comigo em off para verificar, deixo o número para vocês. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Felipe. Com a palavra, o vereador Alain. Boa noite, senhor presidente. Cumprimento os demais vereadores da mesa. Cumprimento todos que estão assistindo presencialmente e todos que estão assistindo em suas casas. Eu tenho um comunicado do Rafael, diretor do SECA. A CME de Agrolândia
convida a todos os dirigentes técnicos e representantes de suas equipes, masculinas e femininas, para participarem da primeira reunião do Campeonato Entre Bairros, que acontece no dia 13/7, segunda-feira que vem, às 19 horas no ginásio. Então, vai dar início, né, o primeiro passo para acontecer o Campeonato Entre Bairros do município, na categoria masculino e feminino. E também queria agradecer ao nosso deputado Jerry Comper, né, é um deputado secretário de infraestrutura também, bastante atuante no nosso município, né, sempre vem ajudando o povo de Agrolândia. E gostaria de agradecer ele pelos R$100 mil que já se encontram nos cofres públicos, né, que será destinado para a compra de tratoritos, onde vai ser feito um para cada campo de futebol. Um tratorito para o Canto do Rio, um para o Bandeirantes, um para o Floresta e um para o Continental. Então, fica aí o meu agradecimento ao deputado, né? É uma emenda aí que a bancada do MDB aí foi atrás e conseguiu junto a ele, né? E com certeza aí a gente já tem aguardo novamente de novas notícias e novas emendas aí que está para ser liberada. No mais, serei o senhor presidente. Desejo a todos uma boa noite e fiquem com Deus. Obrigado, vereador Alan. Com a palavra o vereador Abrão. Muito boa noite, senhor presidente, demais vereadores, servidores da casa. Nós temos uma plateia que já vem há um tempinho nos acompanhando. A gente fica muito agradecido de vocês estarem presentes. A Dolores e a Dagli, que são duas pessoas que já vêm um tempinho. A Alice aqui presente, o seu Osmar, mas o outro pessoal que está nos assistindo aqui. E o pessoal que nos assiste em suas casas. Eu queria falar um pouquinho do projeto 05, é isso. O porquê do pedido de vistas. É porque as férias, elas têm que, é constitucional que elas têm que serem pagas a partir do momento que o funcionário entra no gozo de suas férias. E a gente espera que o responsável pelo projeto, ele mude essa situação e faça um complemento, alguma coisa parecida, porque diz que o funcionário vai ter que pedir o terço de férias. Você não precisa pedir, é automático, venceu, ele chegou na hora, ele tem que receber, e ele tem que receber esse dinheiro para gozar as férias. Nós temos, semana passada veio o carro, o veículo que estava, a emenda estava desde novembro paga, estava nos cofres da prefeitura, e semana passada veio. O carro foi entregue no posto de saúde, a gente postou nas redes sociais aí, e agora falta só adaptação, ele deve ir para o setor de adaptação e volta para servir a nossa população, né? Queremos pedir, amanhã eu procurei falar com o secretário de obras hoje, não consegui, ele provavelmente estava fora de área, que a demanda é grande, eu tenho as demandas para passar para ele, não consegui, mas amanhã eu converso com ele. E eu também conversei com a Secretaria de Saúde, dona Elke, a respeito daquele banheiro que nós temos no posto de saúde aqui no centro, que está interditado há muito tempo e precisa. As pessoas que vêm de madrugada esperar para tirar ficha, ou as pessoas que vêm ali esperar o carro, eles já estão doentes, eles são necessitados, e se precisa de um banheiro, não tem um banheiro para atender. O posto tem um banheiro ali externo e ele está interditado, está lacrada a porta, está chaveado sempre, não dá acesso para ninguém. Tem que dar uma olhadinha, é para isso que a gente precisa, é para isso que a gente trabalha. O coitado da pessoa já está passando por uma situação tão difícil e chega ali, não tem um miserável de um banheiro, né? Vamos falar sério. Conversei com ela a respeito do posto de saúde do Três Barras, ela disse que vai cair os cabelos da cabeça dela para não conseguir arrumar aquilo lá, porque o bicho está feio. Aquele lá... Não, eu fui levar uma pessoa lá na semana passada, onde eles fazem a triagem ali, tinha pano no chão, tinha pote caindo os pingos de água onde cai da laje lá. É inacreditável, né? Então a gente sabe que tem muita coisa para fazer, mas tem que se começar. Se não começar, não faz nunca. Tá? Uma boa noite a todos e que tenhamos uma ótima semana. Obrigado, vereador Abrão. Com a palavra, a vereadora Lígia. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores.
aos que nos assistem online e os que estão aqui presencialmente. Gostaria de aproveitar o gancho e falar de uma coisa parecida que, né, que o vereador Abrão falou. O responsável pelo imóvel, tá baixo? O responsável pelo imóvel onde acontecem as aulas de jiu-jitsu e talvez outras de artes marciais, que é no parque, se pudesse dar uma olhada no telhado, porque já faz um bom tempo que eu sei que chove ali também e não deve ser pouco, porque as aulas são canceladas, como aconteceu na semana passada, né? Então, para não acontecer mais o cancelamento das aulas, né, que é um esporte que muita gente gosta de praticar, eu acredito que tinha que dar uma olhadinha no telhado, né, verificar se tem como arrumar isso também. E também gostaria de estar repassando a informação de que a emenda de 150 mil do deputado Marcos da Rosa, que foi pedida no ano passado, dia 16 de outubro, já encontra-se também nos cofres públicos. E foi pedida para fazer a cobertura da complementar, para nos dias de chuva as crianças poderem estar usando a área externa, né, que tem um parquinho ali. Então, encontra-se também nos cofres públicos. Seria isso, uma boa noite a todos e boa semana. Obrigado, vereadora Lígia. Com a palavra o vereador Eduardo. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, cumprimento os colegas vereadores, cumprimento a todos que estão aqui no plenário e a todos que nos acompanham pela internet. Começo a fala dando as boas-vindas ao nosso novo secretário de obras, o Jorge Adriano, e parabenizar também a Aline ao tempo que ficou à frente da pasta, né, conseguindo atender as demandas, o que chegava para ela, o que, né, de todos os vereadores. Pedimos também um agradecimento ao Jorge o pessoal lá do CI Mariana, que pediram para dar uma arrumada na frente da creche lá, que eles fizeram um muro lá e ficou o barro lá e fizeram toda essa arrumação, acho que hoje acabaram lá, colocaram um cascalho e uma brita lá para eles. Agradecer ao nosso secretário. Também falar um pouco do nosso recolhimento do lixo aí, cara. Veio muitas fotos, vídeos para mim de onde eles passam recolhendo lixo, eles viram os latão e fica aquele lixo todo no chão lá, e não juntam, né? O pessoal está fazendo a sua parte, o que mandou foi mais empresários que fazem a limpeza na frente das suas empresas, e aí quando eles vão lá recolher o lixo fica todo jogado. Então, quem for o responsável de fiscalizar isso aí, que pudesse estar dando uma olhada, isso aí dá uma cobrada da empresa também, que está sendo paga para fazer esse trabalho, né? Comentar também, dar os parabéns ao pessoal do Rana, pela bela festa lá no sábado, estive lá pegando um pastel lá também, estava muito bonito. Parabenizar ao Clube Ipiranga pela festa de rei, não pude estar lá, mas vi que foi bem bonita a festa lá. Deixar aqui os sentimentos à família do nosso amigo Vanderlei Schlickman aí pela perca do seu pai, né, no sábado. E em nome dele, a todas as famílias enlutadas dessa semana. E no mais, deixar a todos uma boa semana e fiquem com Deus. Obrigado, vereador Eduardo. Com a palavra a vereadora Lígia. Desculpa, vereadora Tatiane. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, todos que nos acompanham na casa e online. Quero iniciar aqui com o pedido de vista dos colegas vereadores do projeto 005. Realmente a gente precisa analisar ele, porque pela Constituição se paga-se 2 dias antes do início do gozo, o período gozado mais 1/3, né? Então, a gente não sabe o impacto financeiro e com relação aos funcionários, se realmente é isso que eles desejam ou foi uma decisão somente do executivo sem consultar os servidores. Então, a gente precisa analisar todo esse impacto, né? E de que forma eles pensaram
em estar mudando essa norma ali, que que é da Constituição, e não é tão simples assim para fazer uma alteração, né? Tem que ter um estudo, o estudo do impacto. Também da minha indicação aqui, ali dos entulhos que está sendo tirado da obra, ali da prefeitura, eu já fui procurada algumas semanas, conversei com alguns servidores e foi solicitado a remoção ali dos entulhos e não foi feito. A gente tem que atender os nossos munícipes. Eu recebi novamente um vídeo de como está ali a situação, e tem bastante madeira, tem lajota quebrada ali na beira do rio. Então, assim, a gente sabe que não pode, ainda mais que está perto do leito do rio, né? Se der qualquer cheia de uma semana, eles não vão nem conseguir tirar, vai tudo para dentro do rio. Porque se fosse a minha construção, na minha casa, que eu estivesse jogando próximo ao rio, eu já tinha sido notificada. Com certeza já tinha sido multada. Né? Então, ali está nos olhos de toda a população, é referência à administração pública, à prefeitura. Então, o exemplo tem que começar por ali. Né? Então, a gente pede que seja feita a limpeza e a construção. Claro, a gente sabe que dá bagunça, dá desordem, mas, por ser perto do leito do rio, vai precisar ter um destino adequado, nem que todos os dias vão ter que fazer a limpeza do que eles vão colocando durante o dia. Não pode ficar ali. Né? Como é para todos os nossos munícipes, não é diferente para o nosso poder público. Eu solicitei também para a Defesa Civil, a gente está com um problema bem sério na Rua dos Pioneiros, próximo ao número 2308, aquele rio ali que sempre, essa chuvinha que deu, o rio já estava saindo do leito, é um rio menor, e tem uma contenção ali também, que eles estavam analisando para fazer a retirada, e a população estava com bastante medo, muito preocupada, e a gente pede ali para a Defesa Civil para dar uma agilizada, obras também, né, para ver o que pode ser feito ali para não represar essa água e não acontecer problemas maiores para aquelas famílias que moram ali. Quero também agradecer ao deputado Gerry pelos 100 mil, né, que está vindo ali para os clubes de futebol, para os campinhos, que foi um pedido já que eles tinham feito há bastante tempo para nós, né, e a gente está sendo atendido. Quero também estender meus sentimentos à família do seu Alcides, ali do Rio Novo, pela perda da sua filha, Luciana, nesse fim de semana, e estender também a minha solidariedade a todos os demais enlutados. Boa noite a todos. Obrigado, vereadora Tatiane. Com a palavra, o vereador Jefferson. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores, pessoal que se acompanha a sessão nessa casa e os que assistem via internet. Quero começar aqui agradecendo à Secretaria de Obras aí pela melhoria que fez no pátio do hospital, onde a gente já tinha feito indicação já na gestão passada, vinha brigando para estar pavimentando. Naquela situação ali, até conversei com o Dudu, foi feita reunião ali, né, Dudu, vereador? Para estar pavimentando a tua rua ali também, e onde saiu do papel, né? Então, agora, nesse ano aí, fizeram essa melhoria no pátio do nosso hospital, onde o pessoal vem reclamando bastante, porque com o dia de chuva alagava. Então, agora fizeram essa melhoria e vão estar pavimentando também. Aproveitar o gancho também do Eduardo, Dudu aí, do lixo aí, recebi bastante vídeos, foto, onde a empresa responsável pela coleta do lixo, eles chegam, viram os galão, às vezes os lixos não caem no caminhão, ficam jogados na frente das casas, então o pessoal estão reclamando bastante porque eles cuidam, deixam o lixo destacadinho, bonitinho, e os caras simplesmente chegam lá e jogam em cima do caminhão e às vezes volta alguma coisa junto. Então, pedir à pessoa responsável para estar dando uma cobrada dessa empresa aí para estar fazendo um serviço melhor aí. Também deixar aí meus sentimentos a todas as famílias enlutadas, e dizer também que a gente está levando as demandas, onde a gente é cobrado da população. Hoje mesmo fui cobrado de algumas demandas, já entreguei para o nosso secretário Jorge Adriano, tanto na obras quanto na agricultura. A gente sempre está aí para estar ajudando a nossa população.
foi dada continuidade também à limpeza do rio, do Ribeirão das Pedras, o mesmo que foi feito aqui no Rio do Centro, onde o pessoal, os comerciantes, vêm cobrando já há anos para nós fazer essa limpeza, foi feita agora também, né? Então, foi feito a limpeza lá em 3 pontos, lá no Ribeirão das Pedras, onde geralmente o rio saía fora do Leitran. Então, sempre agradecer aí o pessoal aí responsável pela essa limpeza do rio. No mais era isso, senhor presidente. E lembrando também que sábado, né, tem a inauguração do CI Pica-Pau Amarelo, né, onde a Poliana, a coordenadora, está convidando toda a população aí para estar presente lá, prestigiando essa inauguração tão sonhada aí do Pica-Pau Amarelo. Então, boa noite a todos e muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Jefferson. Eu gostaria de começar, então, novamente cumprimentando todos os vereadores, servidores da casa, quem está nos acompanhando aqui no plenário, quem nos acompanha via internet. Então, no próximo sábado, como mencionado, nós temos a inauguração do Pica-Pau Amarelo ali no São João, dia 11, às 9 horas da manhã. Toda a comunidade está convidada para se fazer presente, para conhecer aquela estrutura que ficou fantástica. Solidário também a indicação da vereadora Tatiane sobre a limpeza ali onde tem a reforma da prefeitura, né? Realmente isso precisa ser colocado em caçamba de entulho, né? Muito boa a indicação. Eu já tinha sido procurado e cobrei também, então parabéns pela indicação, vereadora. Parabéns, então, primeiramente o vereador Abrão, né, pela conquista dessa SPIN através do deputado Ismael dos Santos, né, vem em boa hora aí para o nosso município. Parabenizar a vereadora Tatiane, né, pelo valor de 150 mil que vai para complementar. Eu estive lá hoje de manhã. Desculpa, vereadora Lígia. Estou trocando as vereadoras aqui hoje, faz parte. Vereadora Lígia, parabéns, né, o espaço lá vai ganhar uma ampliação e com esse telhado vai ficar muito bom ali, tá? Né, atende bastante crianças, a comunidade agradece. Parabenizar, então, a bancada do MDB, através do vereador Alan, Tatiane e Eduardo, pelos 100 mil, que vai ser para comprar aí 4 tratores, cortadores de grama aí para os clubes, vai ajudar bastante. E também falar um pouquinho da reunião que eu tive hoje pela manhã com o secretário Jorge. O Jorge, a gente conhece já de longa data, é uma pessoa extremamente organizada. A gente sabe que a secretaria que hoje demanda de mais trabalho, planejamento, porque ele recebe diariamente várias demandas dos vereadores, da população, né, e por aí vai. Mas ele, né, falou algumas coisas que estão no planejamento. Essa semana a gente já vai ter a melhoria ali na 25 de julho, na saída do Floresta, né, que a Luciana, que é da parte do trânsito, também está envolvida. Então, vai ser finalizado essa parte. Chegou o material para melhoria daquela ponte ali no São João, né, no bairro São João Pitangueira, então também vai ser feito. O problema ali é que nós tivemos ali embaixo, toda a estrutura foi comprometida. Então, eles chamaram engenheiros e agora que o projeto ficou pronto. Então, vai precisar ser feita uma galeria e vai ser colocado o material por cima, né? Então, já está no planejamento, né, fora as outras questões aí do interior, de cascalhamento e também, né, do centro da cidade, onde tem um planejamento grande. Melhoria nas placas de sinalização, limpeza urbana, pintura dos meios-fios, né? Então, o Jorge está bastante empenhado e a gente, com certeza, vai começar a ver resultado a curto prazo, tá? Fiquei bastante feliz com a reunião. Feliz também com a reunião que a gente teve na quinta-feira, dia 2, né, onde a gente foi convidado pelo Executivo, né, para entender sobre os trâmites que envolvem a Casa Wolferret, onde todos os profissionais argumentaram, né, as questões técnicas. Então, nós não somos técnicos, né, mas eles expuseram, né, toda a questão e que não tem nada de anormal. É um trâmite normal de quando você tem um negócio e precisa se adequar à vigilância sanitária. Simples assim. Inclusive, eu fiquei muito feliz que a Josiane, que é do Conselho do Idoso, se dispôs a atender todos os familiares dos idosos. A gente é bastante procurado por causa desse tema, que essa casa ela é bastante importante dentro de Agrolândia. E a gente preze que ela não só se regularize, mas que ela cresça também. Isso é bom para todo mundo. É um projeto fantástico, mas ele precisa estar adequado às exigências legais.
E a Josiane, que é do Estatuto do Idoso, né, se algum parente, alguém tiver alguma dúvida, pode procurá-la, né, que ela vai estar à disposição aí sem problema nenhum. Né, então, só para mais ou menos deixar relatado o que foi conversado, né, é que está tudo seguindo um trâmite legal. Depende somente, né, da casa fazer a regularização, que daí são as questões, né, da vigilância que foram lá no início, né, quando foi mudado o CNPJ, levantado 37 pontos, e nesse momento tem 13 pontos daqueles 37 para ser sanado. Né, não tem nada de anormal, não tem nada de novo, né, e está tudo certo. Estou falando um pouco desse assunto porque as pessoas me procuraram, e a gente precisa deixar muito claro. Né, ali se trabalha com alimentação, se trabalha com manipulação de remédio, se trabalha com pessoas, e isso precisa de uma adequação, e é o que está sendo exigido. Nada mais do que isso, tá? Eu acredito, então, que seria isso para essa semana. Só vamos, então, encerrar a sessão de hoje. E nada mais havendo a tratar, eu convoco uma sessão ordinária para o dia 13 de julho, às 18h30, no local de costume. E assim eu declaro encerrada a presente sessão ordinária. Uma boa noite e uma boa semana a todos.